Bora. Estamos ao vivo. Bom, eu me chamo Leonardo Barcelos, boa noite a todas e a todos. Eu sou do CENIF. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lara Lemacher, eu sou do DAE, da Engenharia Hídrica. Boa noite, gente. Eu sou a Helena Fernandes, eu sou da Engenharia de Materiais e eu sou parte do SEMA. Bom, hoje a gente vai falar sobre como construir uma engenharia anticapacitista. E para isso, essa palestra é uma parceria dos diretórios acadêmicos da Engenharia Física, da Engenharia de Materiais e da Engenharia Hídrica. Essa palestra é voltada para o entendimento do que é o capacitismo, como podemos construir uma engenharia anticapacitista. O nosso palestrante nessa noite é Rafael Faria Giger, pessoa com deficiência visual e engenheiro de materiais pela URGS, pós-graduado em gestão da saúde e segurança do trabalhador e em acessibilidade e direitos humanos. Foi servidor da URGS, auxiliando na criação do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Universidade. Atualmente é auditor fiscal do trabalho, atuando na fiscalização de cotas para pessoas com deficiência, no mercado de trabalho e no combate à discriminação. Lembrando que, ao longo da palestra, vocês podem ir mandando as perguntas através do chat. E, ao longo também da conversa, a gente vai passando as perguntas para o Rafael. Então, mandem perguntas o quanto vocês quiserem. Em nome de todos os estudantes da Engenharia Física, da Engenharia de Materiais e da Engenharia Hídrica da URGS e de todos os participantes do evento, agradecemos pela disponibilidade e presença do Rafael. A partir de agora é contigo, Rafael. Obrigado, Leonardo. É um privilégio e um prazer estar aqui falando com vocês. Quem seguir assistindo a minha fala até o final vai entender o porquê. Eu me formei na Escola de Engenharia da URGS, apesar de muitos pesares, eu vou falar um pouco sobre eles. E estar aqui com vocês tentando construir uma engenharia melhor, e engenheiros e estudantes melhores no que diz respeito a essa questão da inclusão da pessoa com deficiência, para mim é um orgulho e um privilégio. As coisas deram certo, apesar de muitos pesares. Eu gostaria de começar comentando sobre como é que o Leonardo me apresentou, né? Ele disse a minha formação, que faz muito sentido aqui para falar que eu sou da Escola de Engenharia, a minha pós-graduação, as duas que eu tenho, e onde eu trabalho. E se vocês perceberem, em quase todo lugar a gente se apresenta assim. Eu gosto de brincar quando eu não sou apresentado, né, antes do início, de dizer que meu nome é Rafael e eu sou geminiano com ascendente aquário e lua em virgem. E de fato eu sou. Eu sei que a maioria dos engenheiros não acreditam em astrologia, respeito isso. Mas a questão não é essa. A questão é que ninguém se apresenta dessa forma, né? A gente sempre dá o quê? Formação e ocupação. É isso que nos define. Eu costumo dizer que tem 3 tipos de cidadão no Brasil. Cidadão de primeira classe, aquele que é produtivo, ou seja, tem um emprego que gera renda. Aquele de segunda classe, normalmente relegado a mulheres, que é o trabalhador doméstico, que produz, mas não traz renda. E o de terceira classe, que nem cidadão direito é, que é aquela pessoa que dá custos e não produz. Então as pessoas são ditas sem valor, inválidas. Inválido é isso, sem valor. É daí que vem essa expressão. A gente vai discutir sobre tudo isso, até sobre o ponto de vista capitalista disso. Mas eu quero primeiro comentar sobre acesso. Ok, beleza, a gente está numa sociedade, aqui eu não vou entrar nesse juízo de valor nesse momento, se isso é bom ou se é ruim, mas é um fato. A nossa sociedade é pautada no trabalho e na produtividade. E tu só é alguém digno se tu trabalha e se tu traz renda. E para isso, bom, quanto melhor a tua formação, então melhor. A gente se apresenta dessa forma, a gente é dessa forma. Mas o que acontece se uma pessoa é alijada do direito ou à educação
ou à educação profissional, ou ao trabalho. Como é que eu, Rafael, me apresentaria para vocês se eu não fosse engenheiro, não tivesse me formado, se eu não tivesse me pós-graduado e se eu não fosse auditor fiscal do trabalho, se eu não tivesse emprego? Porque, por exemplo, a minha deficiência não permitiu que eu fosse. A gente vai ver que não é exatamente a deficiência. Mas como é que eu me apresentaria? Boa noite, eu sou o Rafael Giger, eu sou deficiente visual. É isso que restaria para mim. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês agora no começo, olha a importância do acesso à educação e ao trabalho. É o que nos torna gente, o que nos torna digno. Eu tenho trabalhado, desde que eu sou auditor fiscal do trabalho, na verdade, desde 2012. Antes eu coordenava a fiscalização das indústrias no Acre. Depois que eu retornei para o Rio Grande do Sul, eu tenho fiscalizado 4 para pessoas com deficiência. E nisso, eu vejo a transformação na vida das pessoas quando conseguem um emprego. As pessoas passam a conseguir olhar nos olhos das outras pessoas, começam a andar eretas, as famílias começam a ver elas de outra forma. Eu trabalho muito com inclusão de pessoas com deficiência intelectual, e não foi uma nem 2 vezes que a mãe dessa pessoa veio dizer que sente que sua filha agora é gente. Gente, não mudou nada, a pessoa sempre foi gente, tem os mesmos 2 braços, as 2 pernas, né? A mesma deficiência intelectual, mas porque agora está trabalhando, agora é gente. Quem define isso, né? Bom, a gente não tem como mudar, né? A nossa sociedade ainda é muito pautada no trabalho, então nesse momento a gente tem que garantir que todo mundo possa ser gente. Tem várias transformações, várias revoluções necessárias, até a gente parar de pensar que as pessoas têm que ser produtivas, né? Isso é uma lógica muito capitalista, onde quem tem valor é quem é produtivo. Isso nos remete lá de onde vêm as pessoas com deficiência, porque antes elas não existiam. Vamos pensar lá em Esparta, né, na Grécia Antiga, uma sociedade extremamente bélica. Quando nascia uma criança com defeito, uma deformidade, eles só arremessavam de um penhasco. Aigetos era o nome do penhasco, o pessoal chama agora de dejetos, né? Então, esse é o início da pessoa com deficiência. Não era nem capitalismo ainda, mas tinha essa lógica de só tem valor quem produz para a comunidade. Mas se a gente for pensar mais para frente, né, filosofando aqui, eu que trabalho com trabalho, fiscalização do trabalho, se os engenheiros forem bons mesmo e a gente conseguir atingir os nossos objetivos da engenharia, daqui a pouco não vai ter emprego para ninguém. As máquinas vão fazer tudo. A gente não vai ser mais útil. E aí, o que se faz com a utilidade das pessoas? O que vai definir quem tem e quem não tem valor? Então, daqui a 100, 200 anos, certamente a gente vai ter que lidar com essa questão. Alguns vão dizer, sempre vai ter alguém para operar as máquinas. Vai ter, uma ou outra pessoa, né? A gente não precisa. Vamos pegar o exemplo do Uber. 600 mil motoristas de Uber no Brasil. Quando o Uber conseguir desenvolver seu carro autônomo, o que a gente faz com essas 600 mil pessoas? Não vão todas trabalhar para Uber no software lá da inteligência artificial, não vão. Então, até essa lógica da utilidade dos corpos, isso a gente vai perder com o passar do tempo. Mas vamos voltar no agora, né? A gente estava lá na Grécia Antiga, e se entendia que, essa pessoa não é útil para a sociedade, então mata-se. Não existia o direito à vida. Não tinha essa lógica. O que era uma contradição, porque daí voltava lá o soldado, herói de guerra, com uma deficiência. Ele não pode mais ser soldado. Esse aí tem o direito de continuar vivo, né? Esse aí tem o direito. E aqueles que não tiveram a oportunidade, né, que não nasceram, entre aspas, perfeitos. Isso parece meio absurdo, meio distante, mas a lógica não é tão distante assim, gente, né? A sociedade até evoluiu, passou por muitas coisas, mas a gente volta lá para os anos 30, anos 40, na Alemanha nazista. Não podemos esquecer, né, que era o país com o maior número de intelectuais, o maior número de doutores, que cria uma lei de eutanásia compulsória das pessoas com deficiência. Volta-se aquela lógica, elas dão custo para o Estado, então que se mate elas. Em nome da maioria. E daí a gente tem uma outra questão que a gente tem que sublinhar. A vontade da maioria.
todo mundo já viu essa máxima, né? A vontade da maioria é uma expressão da democracia, ou né? A democracia é a vontade da maioria. Mas isso está equivocado. Está realmente equivocado. É a vontade da maioria na Alemanha nazista que se votou leis para exterminar as minorias. Ah, desculpa, votou-se. É em nome da maioria. Né? Mata-se os judeus, mata-se os ciganos, mata-se os gays, mata-se os testemunhas de Jeová, as pessoas com deficiência, tudo em prol da maioria. Tá certo? Não, não tá certo. Né? É sim um princípio democrático a vontade da maioria, mas sempre respeitados os direitos das minorias. E por que o Rafael está falando isso? Né? E a gente vai chegar lá. Eu gosto de exemplificar como se fosse uma reunião de condomínio. E agora são 50 condôminos e a gente vai decidir se vai construir uma rampa para acesso de cadeirantes ao salão de festas do prédio. 48 condôminos não têm deficiência. Levantam a mão dizendo que a gente não precisa gastar esse dinheiro. Tem um condômino com deficiência que levanta a mão dizendo eu quero. E tem uma outra condômina que tem um parente com deficiência que também precisa. Bom, eu quero. Bom, 48 contra 2, não vamos construir a rampa. Tá certo? Essa vontade da maioria, ela tem que ser considerada como um valor democrático. Então a gente tem que se dar conta que a maioria, muitas vezes, ela pode ser opressora. Existe uma coisa que é direito de todo mundo. Gente, às vezes dá um pouco mais de custo. Ali em 48, passando um pouquinho, né? Até estou falando muito de legislação, embora seja engenheiro como vocês. Ali em 48, 1948, as nações se juntaram e falaram, bah, gente, passamos do ponto, cara. A gente passou do ponto. Olha o que a gente fez, né? Nós, humanidade, indústria da morte das minorias. Vamos se juntar e vamos fazer uma carta mínima, né, de direitos basilares que toda a humanidade tem que seguir. E vamos começar do zero. E lá se escreveu a Carta Universal dos Direitos do Homem, dos Direitos Humanos. E o primeiro artigo diz o seguinte: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos. Cuidado. Nascem livres e iguais em dignidades e direitos. Não está dizendo que as pessoas são iguais porque elas são diferentes. O que é igual é a dignidade e o direito. Percebam que isso vai fazer toda a diferença do mundo. Por quê? Ok, a sociedade, vamos voltar lá para a Grécia Antiga, né? Era uma sociedade que não respeitava o direito à vida. A sociedade evoluiu um pouco e, de repente, bom, a vida já é um direito intrínseco, inalienável, é um direito por si só, a existência de um ser humano. Só que algumas pessoas não foram adaptadas à nossa sociedade, né? Elas não seguem o padrão dito normal, elas são diferentes. O que a gente faz com elas? Bom, a primeira coisa que se fez é excluir elas do convívio social. Se cria abrigos locais para elas viverem lá, apartadas da sociedade. Daí olha só que interessante, né? Daí evolui um pouco mais. Não vou dizer se isso aqui necessariamente é uma evolução, porque as coisas vão para frente e para trás. Como eu falei, de Esparta eu fui para a Alemanha nazista, voltei para trás. A gente vai lá ter tribos indígenas no Brasil que tem uma questão genética, que tem muita incidência de surdez e toda a sociedade sabe uma língua deles de sinais, desde sempre, né? Então a história ela não é exatamente assim linear. Mas beleza. Exclui-se as pessoas com deficiência do convívio social. É um problema que não é nosso. Está resolvido, estão lá vivendo, apartadas da sociedade. Daí vem Jesus e cura o cego, e cura o coxo. De repente, a pessoa com deficiência ela passa a ter mais uma função social, que é receber a caridade, a benevolência das outras pessoas. E a gente vai ver isso até hoje. Então, a pessoa com deficiência tem que estar lá para que as outras pessoas evoluam e vão para o céu, receber a caridadezinha. Isso está muito no imaginário coletivo ainda. Isso tanto era verdade que
não se poderia ser padre se tu tivesse algum tipo de deficiência. O imperador, estava lendo esses dias, do Sacro Império Bizantino, ele não podia ter deformidades para ser o rei ou imperador. O que se criava umas maluquices, que quando nasciam os filhos do rei, né, para não dar problema lá, ele cortava o nariz fora. Porque sem nariz, ele não era perfeito e não poderia assumir o trono depois. A gente faz essas maluquices, gente. A gente faz. Mas eu estou querendo dizer porque a pessoa com deficiência ela tinha um lugar na sociedade, receber caridade. Mas beleza, a gente evoluiu bastante. E daí as sociedades passaram a respeitar o direito à vida da pessoa com deficiência e de viver em sociedade. Mas tem uma coisa que ainda está posta, né? As pessoas não são iguais e as pessoas com deficiência, elas fogem do padrão normal. E as coisas não são adaptadas a elas. O que a gente faz? Nesse momento a gente entra no paradigma da integração, que diz o seguinte: olha a pessoa com deficiência, pessoa deformada, pessoa diferente, excepcional, ou qualquer outro nome que utilizava-se à época. A nossa sociedade te aceita, tu não está mais excluído. Mas a nossa sociedade não foi feita para ti. Então, dê o teu jeito. Eles que lutem. Então a pessoa com deficiência, né, que falando numa universidade ou num trabalho, vai dizer: olha, estamos de braço aberto para você, desde que você consiga acompanhar as aulas, você consiga subir essa escada, você não precisa de nenhum material adaptado, né? No caso de um emprego, você consiga se comunicar com um gestor que não sabe Libras, você preenche esse formulário em tinta e papel, você compreenda todas as atividades do processo, suba a escada do RH, você será extremamente bem-vindo, porque nós aceitamos pessoas com deficiência. Isso resolveu? Não resolveu. Porque estava esquecendo de um detalhe, né? As pessoas com deficiência não são iguais. São iguais em dignidade e direito. E a gente estava dando dignidade e direito para essas pessoas? Não. O paradigma da inclusão, que é o para o qual a gente está transitando hoje, a nossa legislação já é nesse sentido, o que falta é a nossa cabeça ficar, é o seguinte: as pessoas se deram conta, né, principalmente as pessoas do movimento das pessoas com deficiência, se deram conta que, do ponto de vista pejorativo da palavra deficiência, deficiente não é a pessoa, não é o corpo do Rafael. Deficiente é a sociedade. Que ela foi projetada, falando aqui em termos de engenharia, foi projetada ignorando uma parcela da população. Existe um universo X e a gente projeta a nossa sociedade, os nossos prédios, os nossos ambientes, não para o universo X, e sim para o X menos Z, onde Z são as pessoas com deficiência. Tanto é verdade que ninguém vê um estacionamento de veículos onde o carro tem que subir uma escada. Ou o carro tem que ser blindado para poder seguir para chegar no estacionamento. Por quê? Porque o arquiteto ou o engenheiro civil, quando ele projeta um estacionamento, ele pensa: carros vão entrar. Mas quando projeta uma entrada de um prédio, ele coloca uma escada e não coloca uma rampa equivalente. O que esse projeto está fazendo? Ele está deliberadamente ignorando uma parcela da população. Esse projeto está sendo capacitista, está sendo discriminatório, por quê? Ele está dizendo: só algumas pessoas têm direito a acessar. Problema da outra, que ela é diversa. Vejam só, a nova definição de pessoa com deficiência é muito interessante. Ela diz o seguinte: está na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que ela tem status constitucional no Brasil, enfim, todo um rolê bem interessante do ponto de vista jurídico internacional. E ela diz o seguinte: pessoa com deficiência é aquela que tem limitações, sim, de natureza física, intelectual, sensorial ou mental, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, tem obstruído seu exercício pleno e equânime em igualdade de condições com as demais pessoas. O que quer dizer isso? Para a pessoa ser deficiente, ter deficiência, ela tem que ter uma limitação? Sim. Mas isso por si só não basta.
Ela tem que estar inserida numa sociedade que ignorou ela, que foi projetada e ignorando o seu corpo. Então, em última análise, né, o que torna uma pessoa deficiente não é ela ter uma lesão medular, não poder mover as pernas, precisar de uma cadeira de rodas. Ela está inserida numa sociedade onde ela, com sua cadeira de rodas, não consegue acessar tudo. Numa extrapolação pedagógica, essa pessoa com deficiência, cadeirante, que estivesse numa sociedade onde ela consegue acessar todos os ambientes, ela não experimentaria a deficiência. Porque a experiência da deficiência é ter limitado o seu direito. E ela não tem limitado o direito. E o primeiro ponto para quem está assistindo aqui, que eu quero que vocês realmente internalizem, é o seguinte: todo mundo tem direito. Todo mundo, independente do seu corpo. Os corpos diferentes, né, fazem parte da diversidade humana. Né? Sempre vai ter alguém fora lá do desvio padrão da gaussiana. Sempre. Sempre. Isso faz parte da natureza humana e da estatística biológica. Essas pessoas são iguais, todo mundo. Ela vem lá para 48 e diz: todo mundo nasce livre, igual em dignidade e direito. O que nossa sociedade tem que fazer? É pensar em todo mundo. E não pensar só na maioria. Voltamos lá para a reunião de condomínio, né, onde a maioria não precisa da rampa. Isso tira o direito da minoria? Gente, não tira. Rafael, Sim? eu tenho uma pergunta sobre a questão de construções, nessa parte de construções não inclusivas. Tu acha que o design universal fosse mais explorado na academia, a gente teria menos exclusão em espaços físicos? O design universal é um conceito que eu aprendi num curso de inclusão social, de diversidade que eu fiz, um curso anterior. Sim, eu posso falar sobre isso agora. Então, na verdade é sobre isso que eu estou falando, né? Então, o que acontece? Desses 48 condôminos, né, que não querem a rampa, essa pessoa que é cadeirante, ela tem menos direito. Eu não gosto de usar daquele argumento que eu chamo de argumento da ameaça. Ninguém está livre de ter uma deficiência. Ninguém está livre de ter um filho com deficiência. Então é bom, quase como uma previdência, se preparar para isso. Né? Vou ter rampa aqui porque vai o quê? Ou vai que um Deus malvado, né, julgador, perceba que eu não estou fazendo e vai me penalizar tendo uma deficiência. Uma fiscalização que eu fiz uma vez, o rapaz não tinha nenhuma deficiência, nem pensava nisso. Estava indo de moto para o trabalho, passou embaixo de um viaduto e caiu um frango congelado na cabeça dele, ele caiu da moto e ficou deficiente. Qual a probabilidade? Baixíssima, mas aconteceu. Mas eu não gosto de usar o discurso da ameaça porque eu estou querendo dizer que todo mundo, independentemente de sua diversidade, tem direito ao acesso. O Leonardo fala aqui do desenho universal, que na verdade é uma coisa simples, né? É uma coisa, inclusive, que, do ponto de vista do racionamento de recursos, perfeito. Vocês nunca se perguntaram por que existe o banheiro do cadeirante? Olha, tem o banheiro do cadeirante, só ele pode usar. Aquele símbolo do cadeirante não é símbolo do deficiente, é símbolo de acesso universal, ou seja, todo mundo conseguiria usar. Então a pergunta é a seguinte: bom, existe um projeto de banheiro que todo mundo consegue usar. Existe um projeto de banheiro onde só parte consegue usar e tu vai ter que fazer um segundo sanitário para que outras pessoas possam utilizar. O desenho universal, gente, faz um banheiro só. Por que eles têm que inventar o banheiro do deficiente? Inventa banheiro. Coloca barras e a pessoa pode entrar em qualquer banheiro. Por que a gente precisa fazer essa diferenciação? Não faz sentido. O desenho universal é justamente projetar, pensar as coisas para todo mundo. Quanto que a gente pensa nisso? A gente está tão acostumado no corpo do ser humano, entre aspas, perfeito, 2 braços, 2 pernas, se enxergando bem, ouvindo bem, o que não condiz com a realidade. A gente está perdendo ali 10 a 15% da população, e ainda mais toda a população que vai se tornando idosa, a gente está ignorando ela. E esse ponto é importante, né? Até os nossos padrões de beleza e de perfeição, uma mulher de 25 anos, peito grande, cintura extremamente fina, loira,
olhos azuis, sei lá, o que as pessoas consideram hoje padrão de beleza. Eu sei que essas coisas mudam um pouco. Pouquíssimas mulheres vão se enquadrar nesse padrão. Todas vão sofrer. Só que até essa que se enquadrar no padrão vai envelhecer. Vai envelhecer quando ela tiver 40 anos, ela já não é o padrão. Então veja só, e quem inventou o padrão fomos nós. A gente inventa armadilhas. A gente inventa padrões nos quais 100% da população vai cair fora. 100% da população vai sofrer. E aqui eu estou falando sobre idade. Todo mundo quer ficar mais velho, e ficar mais velho ainda significa ter uma locomoção reduzida, ter uma visão reduzida, uma audição reduzida, e dele estar excluído do acesso. A gente volta, né? O corpo, ele tem valor se ele é produtivo. Um dia todos nós vamos deixar de ser produtivos. O que se faz? Nos joga de um penhasco? Quando a gente ficar mais velho? Eu não quero. Eu adoro contar histórias. Eu quero ser o vovozinho lá na cadeira de balanço contando minhas histórias para todo mundo. Ou passar um dia sentado na varanda só, tomando chimarrão e lembrando das coisas que eu vivi. Eu quero ter esse direito. Por que o valor das pessoas é correspondente à sua capacidade produtiva? Mas vamos lá. Capacidade produtiva. Todo mundo é diferente. As pessoas têm capacidades produtivas bastante distintas. Mesmo as pessoas sem deficiência, né, eu tenho uma pós em gestão de saúde e segurança do trabalhador, a gente fala muito de ergonomia. Vocês devem ter aquele colega de trabalho que faz um trabalho fenomenal, todo encadernado, 200 páginas. O professor pediu lá uma avaliaçãozinha, o cara chega no final da semana com 200 páginas encadernadas e fez lá 2 páginas de um estudo. E daí tu fala pro colega, baixa a bola aí, né? Não faça as coisas aí tão top, porque senão o professor ou o chefe vai exigir de mim o mesmo rendimento que tu tens. Gente, aqui não é o pessoal da engenharia de produção, nem da administração, mas tu exigir que todo mundo tenha o mesmo rendimento daquele que melhor rende é uma insanidade. As pessoas não conseguem acompanhar. Talvez elas consigam por 1, 2, 3 meses, depois elas vão começar a botar atestado. Não vão conseguir. Né? Então, quando tu diz pro colega, baixa um pouco tua bola, isso é tua questão de saúde mental. Ergonomicamente, tu tá te protegendo. Porque tu sabe que tu não consegue render 150% o tempo todo. Então, assim, mesmo as pessoas sem deficiência, elas são diferentes. Agora, vamos lembrar. Todos nascem livres, iguais, dignidade e direitos. A nossa sociedade recebe as pessoas com deficiência porque todo mundo tem direito a uma vida digna. Mas as pessoas com deficiência, por própria definição, têm limitações. Não conseguem fazer tudo. E aí, o que se faz? Exclui elas do processo ou exige delas o que elas podem fazer? Lembrando que a dignidade é a mesma. Eu vou contar para vocês 2 histórias muito interessantes que aconteceram comigo. Posso contar 20 histórias, né? Uma vez eu fui pegar um ônibus e pedi para a senhora pode, por favor, me avisar quando passar o 429, por causa do Atemi. Ela olhou para mim, com óculos escuros, minha bengala, e falou, não tenho dinheiro. Deu vontade de pegar minha carteira e jogar dinheiro para ela, né? Mas o que ela não ouviu? Está tão internalizado que a pessoa com deficiência é um pedinte, ela não é produtiva, que ela não ouviu o que eu disse. Ela talvez tenha ouvido, mas aí olhou para mim e falou, bom, está na parada de ouro, está pedindo dinheiro. Mas não é desse assunto que eu quero falar. Eu quero falar sobre a capacidade das pessoas. Como eu falei para você, sou auditor fiscal do trabalho. Para quem não conhece, são os responsáveis por fiscalizar os direitos dos trabalhadores, mesmo que não haja denúncia. O pessoal nos conhece mais pelo combate ao trabalho escravo, já fiz um pouco na época que eu morava no Acre. Se conhece muito pelo trabalho de fiscalização das condições de saúde e segurança do trabalhador. Então, a gente embarga obras, interdita máquinas quando elas estão causando risco grave e iminente à saúde e à segurança dos trabalhadores. Envolve bastante engenharia nisso. Também os direitos trabalhistas, se o salário está pago em dia, se tem carteira assinada, etc, etc, etc. E aí também fiscalizamos, né, as legislações que exigem que as empresas contratem pessoas com deficiência. Beleza. Tendo dito isso,
eu fui comprar um carro com isenção de imposto. Eu brinco que é o privilégio que me custou os olhos da cara. Mas posso, não dirijo, né? Na época minha ex-mulher dirigiria. Cheguei num médico oftalmologista no Hospital Banco de Olhos, onde no quinto andar havia um centro de reabilitação visual. E sentei na cadeirinha, fiz todo o teste. E o médico me avaliou, eu já era auditor do trabalho, me avaliou e disse: posso te aposentar por invalidez. E eu ri, né? Eu disse: não, obrigado, eu trabalho, inclusive, né? Trabalho com inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O que tu faz? Eu digo: eu sou auditor fiscal do trabalho. E a resposta que ele me deu é: não pode. Gente, eu já era auditor fiscal do trabalho há 3 anos. Já trabalhava 2 anos no Acre, eu tinha voltado para o Rio Grande do Sul. Ele diz: não pode. Eu me senti que nem aqueles desenhos animados, que é o coiote correndo atrás do Papaléguas, o Papaléguas faz uma curva, o coiote vai para segue em cima lá do penhasco, caminha uns 200 passos, quando ele vê que está no penhasco, ele cai. É como se de repente eu não pudesse mais. É o auditor fiscal do trabalho. Eu falei: olha, existe uma série de recursos de acessibilidade, eu leio tudo no computador, leio tudo ouvindo, leio mais rápido do que as pessoas sem deficiência, tipo, nenhum erro passa por mim, os colegas até brincam que eu enxergo mais do que os outros, que eu identifico mais fraudes, quando essa parte eu sou bom. E o médico disse: mas não pode. E eu falei: doutor, realmente, eu não recebo uma ordem de serviço para ir sozinho fiscalizar uma obra de construção civil, para olhar lá para cima para ver se o operário está preso na linha de vida, se a obra tem guarda-corpo e rodapé, se ele está usando capacete. Não faço isso. E o médico disse: viu, não pode. O que ele estava fazendo? Ele estava pegando justamente o que eu não podia e dizia que eu, como um todo, era incapaz. É claro que as pessoas com deficiência não conseguem fazer tudo, e é fácil apontar as coisas que elas não conseguem. Mas isso não tira elas do direito ao trabalho, à educação, à profissionalização. Eu sou extremamente eficiente no meu trabalho. Por quê? Porque se identificou as atividades que eu consigo desempenhar, ainda mais com acessibilidade, com as tecnologias assistivas, e me cobram para fazer isso. Me cobrar o que eu não consigo fazer seria insanidade. Seria negar a realidade dos fatos. Eu tenho uma colega que é auditora também, chefe lá, que ela é advogada e socióloga. Ela seria incapaz de ir numa planta de química, né, uma planta química, e identificar riscos laborais dos trabalhadores. Ela nem sabe o que é um autoclave. Não sabe. Só que ninguém aponta o dedo no rosto dela e diz que ela não pode ser auditora fiscal do trabalho. E é esse ponto que eu quero trazer para vocês. Por que tem que recair só sobre os ombros da pessoa com deficiência a obrigação de que consegue fazer tudo, de demonstrar que consegue fazer tudo, quando na verdade ninguém consegue? Mesmo as pessoas sem deficiência têm eficiências diferentes. Não é verdade? Agora eu falo da minha faculdade de engenharia, sim, na escola de engenharia da URGS. Eu me formei apesar da universidade. Me convidaram a me retirar da universidade. Os professores, não todos, mas 2 em especial, me chamaram numa sala e falaram com todas as letras. A legislação não permite que a gente te expulse da faculdade, mas a gente recomenda fortemente que tu abandone. Por quê? Porque não estavam dispostos a adaptar nada. E não é exagero. Fui fazer uma prova lá de marcha analítica, não sei como é que se chama hoje, uma disciplina da química. Quem é da engenharia de materiais aqui vai ter mais familiaridade, quem é da química também. A gente recebe um tubo de ensaio colorido e tem que descobrir que cátions e quiânions tem ali dentro. Como é que a gente faz? A gente faz um fluxograma de testes laboratoriais. O primeiro de todos é descobrir se a solução é ácida ou básica. Coloca algumas gotinhas de indicador básico, algumas gotas no papel azul. Você sabe, se a gota continua azul, é ácido, né? O indicador não reagiu. Se a gota fica rosa, é básico. Bom, se fosse ácido, eu levava para centrífuga. Se fosse básico, eu levava lá para a capela para botar 10 gotas de HCl 10 molar. Algo parecido com isso, talvez não exatamente isso. Ok, eu tirava as melhores notas nas provas teóricas. Botei algumas gotas de indicador básico na solução, botei algumas gotas no papel azul
E falei, professor, o senhor pode vir aqui? Botei algumas gotas de indicador básico aqui na solução, botei algumas gotas nesse papel azul. Se a cor, né, da gota ficar rosa, é porque é básico, eu vou levar para a centrífuga. Se ficar azul, é ácido, eu vou levar para o HCl10 molar, que pode ser tais e tais, cátions e tais ânions. O senhor pode, por favor, me falar a cor da gota? E o professor disse, não. Porque se eu te falar a cor da gota, Rafael, eu estou te privilegiando em relação aos teus colegas de engenharia, para os quais eu não estou falando a cor da gota. Porque eu sou justo. Eu trato todos de forma igual. Gente, isso é justiça. Lembrando que as pessoas são diferentes. Né? Isso é uma negação da realidade. Estava lá alguém com deficiência visual e dizer que trata todos de forma igual, porque todos são iguais, é uma fantasia. 120 anos atrás, um tal de Rui Barbosa, numa formatura de uma faculdade de Direito, ele disse o seguinte: a verdadeira igualdade, sei lá, 120, acho que 109 anos antes, ou 89, não importa, importa que quase 100 anos antes. O cara já sabia disso. A verdadeira igualdade consiste em tratar de forma igual as pessoas enquanto são iguais. E de forma desigual as pessoas na justa medida em que se desigualam. Essa é a verdadeira igualdade, a verdadeira justiça, o que o pessoal no direito chama de isonomia ou de igualdade material. Igualdade formal, na forma, seria dizer que todos são iguais perante a lei. A verdadeira igualdade consiste em reconhecer que a coisa igual das pessoas é o direito à dignidade, é o direito à educação e direito ao trabalho, direito à vida, ao lazer, etc, etc, etc. Isso é igual. Agora, os corpos são diversos, então cabe a nós fazer essas compensações. E falar a cor da gota não era um privilégio, era uma compensação da minha limitação para que eu conseguisse atingir o objetivo da disciplina, que era demonstrar que eu dominava a marcha analítica. Mas o que o professor encontrou de caminho mais curto, né, porque vocês conhecem bem, é uma lei da natureza, né, a lei do menor esforço. A gente busca o caminho, a energia busca o caminho de menor resistência. Ele entendeu que um caminho de menor esforço era me excluir do processo. O Rafael não participa. Daí a escola de engenharia fica inclusiva, todo mundo consegue. No estudo da ergonomia e da saúde ocupacional, tem uma coisa que se chama síndrome do operário saudável. A gente vai num frigorífico e ninguém está se afastando por adoecimento laboral, ninguém está ficando doente, ninguém está ficando com lerdorte, lesão por esforço repetitivo, ninguém. Daí tu pensa, nossa, esse ambiente é extremamente bem gerido do ponto de vista da saúde do trabalhador. Mas se tu for mais a fundo, tu vai descobrir que todo mundo que não era extremamente robusto adoeceu e foi embora. Ou está aposentado por invalidez ou pediu para sair. Então, aparentemente, o ambiente é saudável, mas na verdade é porque ele já excluiu todo mundo que não era adaptado ao ambiente. E de novo, né, o paradigma da inclusão, ele não diz isso. Ele diz que o ambiente tem que se adaptar à diversidade humana. E é isso que a gente da engenharia às vezes tem dificuldade de entender. A gente quer economicidade, a gente quer a lei do menor esforço, a gente quer não passar trabalho. E a gente ignora o mundo real. E a gente faz um prédio sem uma rampa. E a gente exclui do processo quem não está dentro dos nossos cálculos. Os cálculos que tem que abarcar as pessoas, como disse o Leonardo, tem que se fazer um desenho universal. E não fazer um cálculo mais simples e excluir as outras pessoas do processo. O pessoal diz, é muito caro fazer uma rampa, né? É muito caro fazer uma adaptação, falando aqui das adaptações arquitetônicas. Eu costumo responder que é muito caro construir um prédio. As pessoas constroem.
É uma questão de prioridades, né? O que não foi feito é, desde lá do projeto, se reconheceu que os corpos são diversos. Que, de repente, isso aqui que eu estou projetando precisa se dar conta que as pessoas reais, elas podem ser idosas, elas podem ser gestantes, elas podem ter deficiência visual. E ainda assim elas têm que ter direito a acessar. O direito não é só da maioria. O direito é de todo mundo. Mas olha só que terrível essa reflexão que eu faço. Quando aquele meu médico disse que eu não poderia ser auditor fiscal do trabalho, por mais que eu já fosse há 3 anos, não me afetou. Porque eu já era auditor fiscal do trabalho. Quando o professor da química disse que eu não poderia ser engenheiro, me afetou um pouco. Mas olha só. Eu, branco, homem, de classe média, tendo passado lá nos primeiros lugares na faculdade, na federal, sem cotas na época, né? Então eu tinha bastante conhecimento, eu não sabia que eu estava sofrendo discriminação. A única coisa que me passava na cabeça na época, puxa, por que me deixaram prestar vestibular para engenharia de materiais se eu não posso cursar? Era essa lógica que passava por mim. Agora imagina quantas pessoas que não têm o privilégio que eu tive, né, de ser branco, de ser classe média, de ser homem, de ter acesso. Mesmo com esses privilégios todos, eu quase fui excluído do processo. Quantas pessoas muito antes, no desejo de fazer faculdade, as pessoas dizem que não pode, né, no desejo de conseguir um emprego, que não pode. E mais ainda, gente, isso a gente tem que pensar, porque os corpos, eles também têm a sua psique, também têm a sua mente. E às vezes eles chegam na nossa sociedade já quebrados como? Porque o médico, o primeiro médico que deu o diagnóstico para aquela criança, na frente da mãe, disse: seu filho não pode. Seu filho nunca vai ser engenheiro, seu filho nunca vai ser auditor fiscal do trabalho. Se o médico tivesse dito isso para minha mãe quando se deu conta que eu estava perdendo a visão, que eu tinha uma doença degenerativa da retina, será que eu estaria hoje aqui conversando com vocês? Seguramente não. Seguramente não. E vocês vão encontrar bastante, viu? Pessoas que querem a lei do menor esforço, que não querem pensar no outro, que até vão brincar. Ah, isso é um problema. Se eu ficar cadeirante um dia eu me preocupo com isso. Ou não, tem que pensar na maioria. Não, vamos ser aqui eficiente. Não, também tu está exagerando. A gente vai encontrar o tempo todo isso na engenharia. E a gente vai ver pouquíssimas pessoas com deficiência por causa da síndrome do estudante saudável. Foram excluídos do processo. Quando eu fui servidor da URGS, tive um desafio que tinha um acesso para o prédio do direito que tinha uma rampa, mas o gênio do engenheiro, ele botou ao fim da rampa 2 degraus. Ou seja, ele utilizou a rampa. E lá vou eu, e um transtorno enorme, porque é um prédio tombado pelo patrimônio histórico, e fala lá a superintendência de infraestrutura da URGS, e todos os protocolos, não pode mudar a fachada, blá, 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 blá. Porque tem muito esse lance, né? Desculpa é o que mais a gente tem. Tu vai para a Europa, né? Tu vai lá no Louvre, que é um prédio, sei lá, agora não lembro, mas acho que ele é de 1400, e ele tem rampa. O pessoal tornou ele totalmente acessível. Mas a gente vai em um prédio aqui que tem 80 anos, não, é tombado, não pode botar uma rampa. Bom, eu com aquela dificuldade toda, comecei a ficar meio frustrado e eu pensei, poxa, mas não tem nenhum estudante do direito, nenhum servidor do direito cadeirante. Por que eu preciso fazer essa rampa? Daí uma vez eu estava lá num bar, conversando com um rapaz que era cadeirante, que eu não conhecia, a gente começou a trocar uma ideia. Ele disse que estudava na PUC. Eu falei, tu não prestou vestibular para a URGS? E ele disse, não, nem prestei porque eu sei que não é acessível. Daí me caiu a ficha, né? Claro, não tem acessibilidade porque não tem ninguém lá. E não tem ninguém lá porque não tem acessibilidade. E é isso que a gente tem que pensar, a gente tem que antecipar os projetos, né? A gente tem que preparar o ambiente para que seja amistoso, seja
plausível uma pessoa com deficiência, que tem limitações por definição, que tem direito a adequações também, né, por definição, consiga acessar. Hoje já está um pouco melhor. E vocês que estão me assistindo hoje, certamente, vocês não são as pessoas que mais precisam ser sensibilizadas. Lamentavelmente, qualquer lugar que eu vou dar uma palestra, vou falar sobre isso, eu sei que quem realmente precisava estar ouvindo, não está ouvindo, não veio. Capacitismo de pessoa com deficiência, o que isso me interessa? Não é um problema para mim. É um problema de outras pessoas. Essas pessoas não estão assistindo. Mas vocês, pelo menos, né, pelas coisas que eu estou contando para vocês, estão se instrumentalizando mais para interagir com essas pessoas. Nem vou dizer enfrentar, né, mas interagir e ajudar a transformar o ambiente num ambiente mais favorável para todo mundo. Eu acho que vocês podem ter várias dúvidas, inclusive do ponto de vista tecnológico, como é que eu estudava, como é que eu acesso à leitura, como é que as coisas funcionam, como é que foi meu estágio, como é que foram meus primeiros empregos. Então, em vez de eu sair falando, eu vou cobrar que vocês perguntem aí e eu respondo. A gente tem um pequeno delay entre a plataforma e a transmissão aqui, então vamos aguardar um pouco. Certo. Eu fiz aqui a leitura do horário, é mais ou menos isso que a gente tinha combinado, né? Esse período e agora abrir para perguntas, é isso, né? Isso. Eu, na verdade, então, acho que vou iniciar aqui, fazer uma pergunta para ti, Rafael. Eu penso assim, enquanto eu te ouvia falar, e outros momentos de reflexão também, eu acho que o ambiente da universidade, ele é muito excludente de diversas formas. Das formas que tu nos trouxe agora, os exemplos que tu nos trouxe para pessoas com deficiências, com diversas deficiências, também para, por exemplo, as pessoas mais que têm menos dinheiro, que precisam trabalhar durante o dia, os horários não contemplam. Eu queria saber, assim, uma opinião tua, uma perspectiva que tu tem para o futuro, assim, se tu acha que isso está tendendo a melhorar um pouco, de repente, a partir de momentos como esse, em que se abre mais essa conversa, de repente, né? O que tu pensa, assim, para o futuro? Tu observa sendo tomadas medidas que realmente melhorem, que diminuam essa desigualdade? Sim, eu sou bem positivo nesse sentido. Vocês estarem promovendo esse evento, ninguém pensaria em promover esse evento 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu posso falar isso com convicção, não era uma pauta a ser discutida. Eu acho que as cotas nas universidades, acho que não existe cota para pessoa com deficiência na URGS ainda, você me corrija se eu estiver errado, não sei, mas todas as outras demais cotas foram extremamente saudáveis para o desenvolvimento da nossa sociedade, para pensar no diverso, as pessoas que não acessavam de jeito nenhum poder se instrumentalizar, né? Simplesmente estar vendo negros, né? Pessoas que são oriundas da escola pública e que não acessavam, né? Que têm histórias de vidas diferentes, dentro da universidade, que na minha época não tinha, isso por si só já é transformador. O exemplo do trabalho, né? Existe essa lei que exige que as empresas contratem pessoas com deficiência, que é lá de 91, mas ela não era aplicada porque não tinha fiscalização. Quando a fiscalização começou, ele começou esse movimento de se enxergar as pessoas com deficiência no trabalho. E hoje não se discute se elas podem ou não podem trabalhar. Tu vai no supermercado e tem uma pessoa com síndrome de Down te atendendo. Então, quando as pessoas começam a ser vistas, né, isso sem dúvida é transformador. Claro, existe uma lei universal que vocês vão ver em vários lugares, que vocês vão ver na termodinâmica, vocês vão ver na eletricidade,
Bom, na eletricidade é ΔV igual a RI, né? Ou seja, uma variação de tensão gera uma corrente e uma resistência. Isso é uma lei, gente, universal. Ou seja, toda vez que algo muda, existe uma variação na sociedade, uma transformação, uma mudança. Como resultado, a gente vai ter uma corrente num sentido novo e uma resistência contrária. Então, quando começam a aparecer pessoas com deficiência na universidade, primeiro no trabalho, primeiro momento, o que essa pessoa está fazendo aqui? Eu lembro de uma das empresas que eu fiscalizei, lá do interior do Rio Grande do Sul, aqui do interior do Rio Grande do Sul, e para quem quiser saber mais, né, eu abri essa conta no Instagram que se chama Vidas Além da Cota, onde eu conto essas histórias de transformação das pessoas com deficiência em decorrência do trabalho. E essa história eu acho que eu não contei lá, mas eu falo aqui para vocês. Na primeira semana de trabalho, um rapaz tinha paralisia cerebral, então ele tinha hemiparesia, ou seja, metade do corpo dele andava meio arrastado com dificuldade. Começou a trabalhar no supermercado. O gerente veio me dizer que na primeira semana ele recebeu um elogio de um cliente dizendo: meus parabéns, você está com a iniciativa de ter trabalhadores com limitações, todo mundo tem direito a uma oportunidade, muito legal. E na mesma semana veio outro cliente reclamar: que absurdo vocês botar esse coitadinho para trabalhar. Então, assim, isso é a corrente no sentido e a resistência contrária. Eu observo que muitas coisas transformaram, muitas. A gente querer discutir sobre isso é extremamente saudável. Né? Os professores da próxima geração vão ter tido algum acesso. Ainda falta muita coisa. Na área da engenharia, ainda mais, que tem essa postura que sempre teve historicamente mais conservadora, mais restritiva à inovação, o que é um paradoxo, né? Porque nós somos os desenvolvedores das tecnologias, a gente deveria ser muito mais abertos à inovação, a no pensar diferente, a no pensar a diversidade, mas a gente tem esse viés ainda muito masculinizado, muito da competitividade, da opressão, do sofrimento, né? Mas está chegando. Pô, vocês estão construindo isso. Isso é fundamental. E existem movimentos contrários, né? Quer dizer, a educação inclusiva ela foi fundamental. Agora tem movimentos de voltar a ter educação segregada, criar a escola do deficiente, o que é extremamente prejudicial para a sociedade como um todo. Aquela senhora que eu dei o exemplo que disse que não tinha dinheiro quando eu perguntei para ela quando passaria o 429 o ônibus. Se ela tivesse tido algum colega de colégio com deficiência, se ela tivesse tido algum colega de faculdade ou de trabalho com deficiência, ela certamente me olharia como alguém que poderia estar voltando para casa do trabalho ou da faculdade. Então, assim, é fundamental que as pessoas circulem. No início é mais difícil, né? Vai ter histórias pavorosas de terror como a que eu tive, né? Que ela é bem longa, mas eu não vou detalhar ela, senão eu estaria só falando das minhas histórias, senão trazendo informações mais para vocês. Mas foram histórias absolutamente aviltantes que eu tive que passar, mas espero que as próximas gerações passem menos, porque, bom, quando chegar novamente um aluno com deficiência, eles vão passou já 6 anos atrás, até se formou, trabalha até no Ministério do Trabalho, enfim. Isso é fundamental. Eu sou positivo nesse sentido. Acho que estamos melhorando bastante. Tem uma coisa que é importante comentar, que é sobre nomenclaturas, né? Acho que a primeira coisa, né, a gente falando aqui de capacitismo, sempre gera um medo, né? Eu enxergo um pouco, eu tenho um resíduo visual, então eu vejo que justamente essas pessoas que não têm contato frequente com pessoas com deficiência nos enxergam como um alienígena. E às vezes tem medo de ferir, tem medo de machucar. Hoje eu fui num café e a moça perguntou: quer que eu te traga o cardápio? Nem vai adiantar, eu já sei que ele não é acessível, né? Muito embora eu poderia usar um aplicativo de celular para ler o que estava escrito, né, com a câmera, com um OCR e um leitor de telas, né? É só agregar esses 3 recursos de tecnologia, eu consigo ler o cardápio. Eu falei, não vou conseguir ler.
E ela veio pedir desculpa, ai, desculpa, absolutamente entristecida. Só que assim, se eu fosse me ofender cada vez que uma pessoa comete uma gafezinha, bom, eu ia viver ofendido. Então, a primeira coisa, as pessoas não são de cristal, elas vivem a sua deficiência todos os dias. Então, em regra, vocês não vão machucar perguntando. Né? Essa é a primeira questão. Ofereça ajuda. Bom, tu precisa de alguma coisa? Desculpa, eu queria poder te auxiliar em algum processo, mas eu desconheço. Como é que eu faço? Isso nunca ofende e vocês vão sempre aprender coisas novas. Segundo ponto, terminologia. Eu, particularmente, nunca tive problemas com terminologia. Né? Minha primeira chefe, inclusive, na URGS, ela dizia, não importa como tu chamar a pessoa, desde que tu trate ela com respeito. Mas depois eu fui casado com uma linguista, aliás, até uma história engraçada, né? Foi minha fiscal do vestibular, ela leu a prova do vestibular para mim, da URGS, que o vestibular era acessível, e daí a gente acabou se conhecendo lá, acabamos casando. Bom, a gente é divorciado, mas ela me ensinou isso sobre a linguística, né? Que as palavras que a gente usa, elas carregam uma história, e elas carregam muito mais do que isso, né? Elas carregam os nossos sentimentos. Antecipar para você, spoiler, o termo correto é pessoa com deficiência. No caso, pessoa com deficiência visual, o Rafael tem deficiência visual. Ele está usando só o deficiente, porque eu tenho uma deficiência, eu não sou completamente deficitário, eu tenho uma deficiência, uma pessoa com deficiência, em primeiro lugar, pessoa, né? Não se usa mais portador, porque tu não porta deficiência ou deixa ela em casa. Tu não usa pessoa com necessidade especial. Embora, no ponto de vista educacional, ainda existe a expressão pessoa com necessidades educacionais específicas, que abarca não só pessoas com deficiência, mas outras também. Mas por que a gente evita usar portadores, necessidades, pessoa especial? Acho que esse é o ponto mais importante de todos. Porque quando a gente está usando, o Rafael é aquele que tem necessidades especiais, né? Aquele que usa bengala, os óculos escuros. Quando a gente está evitando usar a palavra deficiente, é porque nós internamente entendemos que a palavra deficiente é uma palavra constrangedora, vergonhosa, e que se chamar o Rafael de deficiente visual, talvez ele se ofenda. Bom, isso não fala sobre o Rafael, isso fala sobre nós. E a gente ainda acha que deficiência é constrangedora, é algo que tem que ser escondido. Quando, na verdade, ela faz parte da diversidade humana. Não é feio ter deficiência visual. Faz parte da condição de quem eu sou. E isso não deveria me tornar menos que ninguém. Então, não deveria esconder ou evitar a palavra pessoa com deficiência. Rafael tem deficiência visual. É verdade, eu tenho. Isso é um fato. Isso é realidade. Isso não me torna mais ou menos que ninguém. E não tem que esconder isso. Não é um estigma constrangedor. Então, nomenclatura se usa hoje em dia pessoa com deficiência. Ok, eu vou ler uma outra pergunta agora do Gustavo. Não é de hoje que a engenharia da URGS é bem capacitista, e as disciplinas ofertadas pelos cursos de engenharia são reflexo disso. Se bem me lembro, temos apenas uma disciplina de Libras na formação dos engenheiros, e ela é eletiva. Como podemos trazer mais disciplinas de inclusão para o curso, e que tipos de disciplina poderíamos trazer para a engenharia? Olha só, boa pergunta, fundamental, né, porque a gente tem que fazer as transformações de dentro, é evidente que sim. Daí tu te forma e alguém fala sobre alguma tecnologia assistiva. Que merda é essa? Gente, quem é que constrói essa tecnologia assistiva se não os engenheiros? E o que é em tecnologia assistiva? Vocês não têm ideia. E olha o desperdício que a gente está tendo. Enorme. Eu dei o exemplo da leitura do cardápio, né? Como é que um cego lê o cardápio? Bom, existe uma coisa que se chama sintetizador de voz, que você já conhece bem do Waze, enfim, do Google, da Siri, que ela lê, né, uma voz quase humanizada, né, o que está escrito em texto. É uma tecnologia. Bom, existe outra tecnologia que se chama OCR, que é reconhecedor de caracteres.
que a galera que faz digitalização de textos conhece bem. Que tu pega um texto de um livro, né, numa apostila, tu passa no scanner e daí tu consegue editar, né, não vem só como foto. Bom, existe uma terceira tecnologia que é a câmera do celular. Se tu nunca pensou num deficiente visual, tu não junta essas três tecnologias. Mas quando tu pensa, como tu teve uma disciplina de tecnologia assistiva que fala sobre as deficiências, eu acabei de criar uma coisa que deixou uma pessoa rica. Já existia esses três recursos, eu tentei lutar. O celular tem tudo isso. Coloca o celular em cima do cardápio, ele vai sair lendo o que está escrito. A câmera é um scanner, né? Tu coloca um aplicativo de OCR, de reconhecedor de caracteres, e depois faz a leitura. Extremamente genial e simples. Mas certamente não foi um engenheiro da URGS que fez isso. A não ser que ele, lá na engenharia da computação, ou outra engenharia, ele tivesse algum parente com deficiência visual e se desse conta disso. Mesma coisa, junta o leitor de telas com o GPS, bom, vai fazer o cego enxergar na rua, caminhar. Mas o que a gente precisa para isso? A gente precisa que o pessoal, os estudantes, eles conheçam esse mundo, eles conheçam essa demanda. Lei não falta, né? Existem leis brasileiras que cobram, né, que as universidades tenham, né, disciplinas ensinando, né, a desenvolvimento de tecnologias assistivas. A URGS não tem, né? Quem que está perdendo? Todo mundo. A sociedade como um todo está perdendo. Cadeira de livro é só eletiva, eu concordo. É um absurdo. Acho que deveria todas as engenharias ter esse... E não é pouca gente, né? E bom, como eu falei, as pessoas ficam idosas. Eu dei um exemplo aqui que é um exemplo meu. Mas numa disciplina onde os engenheiros soubessem de todo esse universo que existe, certamente eles teriam mais possibilidades. Eu sempre achei uma coisa fascinante na academia, que a gente tem vários especialistas de ramos absolutamente específicos, pequenos, né? E o estudante é o cara que transita em tudo. E um bom estudante, um bom pesquisador, ele consegue juntar, conectar o mundo real, né? Tal disciplina com tal outra disciplina e pensa, caraca, eu acho que eu conseguiria fazer um revestimento protetor aqui de cobre, né, melhorado lá para, sei lá, para soldagem. Porque eu tenho uma disciplina de revestimentos protetores, uma disciplina de soldagem e uma, sei lá, de galvanoplastia, sei lá. Cada um dos professores entende um monte da sua área. Mas aquele aluno que está estagiando em determinada empresa, sei lá, que tem determinado desafio, ele consegue juntar esses três campos. Né? Eu acho que isso é extremamente poderoso que a gente tem. E agora, bom, ninguém sabe que existe uma demanda gigantesca, né, de recursos de tecnologia assistiva. Que às vezes a tecnologia já existe, né, tudo está pronto, só falta alguém botar a mão na massa. Então eu concordo contigo. E a tua pergunta é como fazer. Bom, a gente pode, né, se mexer. A gente pode só ficar falando isso e realmente, o Rafael tem razão. Ou realmente você juntar os diretórios de vocês, chegar lá para a Prograde e falar, olha, existe aqui uma legislação, nós achamos que é interessante. Certamente vai ter algum professor da universidade, nem que seja alguém que venha lá da FACED, da Faculdade de Educação, que trabalha com educação inclusiva, pode ser alguém do design, certamente vai ter alguém que é especialista em desenho universal, coisa assim, e que se der uma cadeira para todas as engenharias, a gente vai ter essa noção dessa demanda que está extremamente reprimida ainda e que pode desenvolver para todo mundo. É bom para engenharia, é bom para o desenvolvimento, é bom para as patentes, e é bom para as pessoas com deficiência e para as pessoas que vão vir a ser pessoas com deficiência. Fundamental ter uma disciplina. Perfeito, Gustavo. Bom, a gente tem outra pergunta agora do Michel Silva. Como foi sua graduação? Que ferramentas foram necessárias para acompanhar as aulas, estudar, realizar as provas, etc.? Olha, as tecnologias foram surgindo, viu? Quando eu fiz a faculdade, não tinha acesso à leitura, assim, como eu falei, né, do cardápio. Eu não tinha acesso tanto às leitoras de tela. As leitoras de tela surgiram no meio da minha faculdade, ou seja, eu conseguia ler o Word, mas a maioria dos textos não estavam em Word, né?
Então, eu tinha que alguém ler para mim o livro. Basicamente era isso. Alguém tinha que ler para mim. A prova eu ainda fazia em formato ampliado ou mesmo oral, dependendo da prova. Mais para meio da faculdade, né, onde as coisas são mais flexíveis, isso é um problema, né? É quando eu chegava nas disciplinas específicas, bom, o professor me mandava o PowerPoint, eu conseguia ler ouvindo o PowerPoint. Mas antes, nas cadeiras básicas, eu acho que aquele professor que tem 600 alunos, sempre faz do mesmo jeito, vai pensar algo diferente? Não tinha isso. Eu tinha até medo, né? Porque, bom, já tentaram me expulsar, se descobrir, mais alguém descobrir a minha deficiência, pode me expulsar. Eu fui perdendo a visão aos poucos, né? Embora eu saiba que tem cegos, né, completamente cegos, que fizeram engenharia toda, inclusive trabalho na URGS. Eu tinha um resíduo visual, então eu era muito apegado ao papel. Os cálculos todos eu fazia escrevendo, por mais que eu não conseguia ler o que eu estava escrevendo, para mim era fundamental para construir a minha ideia, né? Então todos os cálculos eu escrevia. Não conseguia ler depois, não sei como é que o professor... Bom, não era tão garrancho, né? Mas eu não conseguia retomar. Que mais? Teve uma disciplina de educações diferenciais, né, que ali o bicho já começa a pegar, né? Que a professora me permitiu usar um software. Eu acho bem justo, não era uma calculadora, mas era um software que tu preparava a equação, né? E te dava o resultado. E na prática, né, ela mesma me disse, olha, Rafael, tu precisa dominar, né, e conseguir executar o resultado, né, tu vai ter mais dificuldade, não vai conseguir fazer assim. Eu lembro que eu tinha que fazer no quadro mesmo, né, a equação. Teve uma prova de equações diferenciais ou de cálculo numérico que eu fui no próprio quadro porque eu não conseguia escrever no papel, né. Então, assim, fui me adaptando. Cada professor novo era uma conversa. Perdia muito das aulas. Quando eu me formei, saiu uma notícia no Correio do Povo sobre a minha formatura, e eu lembro que uma das coisas que eu falei era isso, né? Eu queria o direito de ser um aluno medíocre. Eu não podia. Porque eu precisava estar sempre em cima do conteúdo, precisava sempre de um apoio, de alguém lendo para mim. E nas aulas eu tinha que aproveitar o máximo possível. Porque não era o tempo todo que eu tinha acesso à leitura, né? Hoje em dia as coisas são diferentes, né? Estava comentando com vocês, eu leio mais rápido que todo mundo, né? Deixa eu pegar aqui no celular. Vocês conseguiram ouvir? Não. Vocês conseguiram ouvir, mas não conseguiram entender, é isso? Isso. Aqui acabou de dizer que a Manuela começou a me seguir no Vidas Além da Cota. Obrigado, Manuela, se você está assistindo aqui a palestra. Então, eu leio nessa velocidade. Então, tudo que está escrito, para mim, se torna áudio e eu consigo ler muito rápido, né? Eu leio livros numa dinâmica muito grande e pego tudo, né? Então, erros de português, nenhum passa por mim. Porque vocês estão lá lendo uma falta de acento ou uma letra invertida, às vezes vocês perdem, né? Eu não, dói no ouvido quando vem uma palavra dita errado, né? E pelo meu hábito, eu leio tudo muito rápido. Eu tenho uma história bem engraçada que eu quero contar para vocês. Eu estava na escola ainda, ensino fundamental, estava na 8ª série, e tive que ler o Capitão de Areia do Jorge Amado. Não sei se vocês já leram, mas tem uma cena extremamente erótica. Que é até um estupro, enfim, mas uma cena que ela fala com detalhes erotizadores, que é um estupro, mas não é exatamente, enfim, só quem lê vai saber direito a história. Mas era meu pai que lia para mim. E a gente, era um tabu gigantesco, assim como na casa de muitos brasileiros, a sexualidade. Nunca se falou sobre sexo. Aí eu estava lá na 8ª série, e meu pai começou a ler o livro para mim. E daí, né, naquele capítulo, quando ele começa a ler, e começa a descrever aquela cena extremamente erótica, ele começa a baixar o tom da voz, começa a falar assim, meio que sem botar vírgula nenhuma, sem falar nada, assim, só simplesmente falar. E ele começava a suar, e eu suando também, e ele fingindo que não estava lendo, e eu fingindo que não estava ouvindo. Quando terminou o capítulo,
Ele fechou o livro e falou, tá, intervalo agora, né? E foi embora. Ele provavelmente saiu, respirou aliviado e eu também. Não, isso fala um pouco sobre as dificuldades que tem, né, de se falar sobre sexualidade. Ele perdeu uma grande oportunidade ali comigo, mas eu precisava que lessem para mim, né? Então não podia ler bobagem. Quando começou a surgir esse leitor de telas, nossa, para mim foi uma libertação. Uma grande libertação. Eu gosto muito de ler, leio muita literatura, estou o tempo todo lendo, adoro ficção científica. E foi emancipador. E isso é interessante, gente, né? Aquela questão do direito, né? Esse leitor de telas ele foi feito para gente preguiçosa. Alguém que se deu conta que aí os deficientes visuais podem se apropriar disso. E eu tenho certeza, gente, daqui a uns 30, 50 anos, no máximo, todo mundo vai descobrir essa forma de ler. Primeiro os concurseiros, que tem que ler muita coisa, e daqui a pouco vai estar todo mundo lendo as livros. Porque é mais eficiente. É bem mais eficiente. Então, vou fazer aqui a próxima pergunta. Ela é da Loara e é: boa noite, Rafael. Quando tu sofreu discriminação pelo professor, tu chegou a tomar uma atitude administrativa? Se sim, como foi? Isso ocorreu novamente no estágio ou durante o trabalho? Boa pergunta, obrigado. Né, porque eu não falei como é que eu fui, né? Eu não sei se vocês da engenharia estão apropriados do seguinte sentimento: medo. Então, tem alguma coisa muito errada ainda na engenharia. Eu tive medo. Eu não sabia se ia pegar esse outro professor em outra disciplina. E realmente a coisa foi bem séria. De perseguição mesmo. De ele ir atrás da avaliação do docente que eu fiz dele e vir querer brigar comigo. Disse que tinha tirado o D de derrotado na disciplina. Assim, o negócio foi bem punk. Foi tão punk que eu tinha vergonha de falar com as pessoas porque era tão absurdo que parecia que eu estava mentindo. Então, eu tive esse problema, eu tinha constrangimento de falar porque era tão absurdo, que parecia que eu estava mentindo. Eu tinha muito medo de pegar esse professor novamente. Então, eu engoli. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que, sinceramente, não foi uma atitude virtuosa, um grande desejo de ser engenheiro de materiais. E eu acho que a minha força motriz foi o medo de fazer um outro vestibular e não passar. Ah, não, já tô aqui, vamos ver. Vou mandar ver. E eu lembro que na minha época ainda todo aluno, quando se formava, fazia um discurso, né? Isso não existe mais, a gente pode no máximo botar a nossa música, né? E eu sempre pensava, não vou falar desse professor, vou falar desse professor, vou falar desse professor. Quando chegou no dia da formatura, não falei dele. Não falei porque eu pensei, é meu momento. Não é o momento dele. Eu deixo para falar dele agora, quando eu vou falar sobre capacitismo, né? Quando eu falar de igualdade formal, igualdade material, eu deixo para as orelhas dele ficarem quentes nesse momento. E é um privilégio falar para vocês, porque é a primeira vez que eu falo para engenharia sobre isso, né? Mas estágio. Eu não conseguia estágio. Não conseguia. Uma colega que trabalhava em Gravataí, numa fábrica de componentes eletrônicos, ela teve que chegar lá e dizer, olha, gente, eu boto minha mão no fogo pelo Rafael, ela não era só estagiária, ela já era funcionária, me responsabilizo, qualquer coisa de ruim de acontecer, porque não vai acontecer. E foi só assim que eu consegui um estágio curricular que eu não conseguia. Uma pessoa com deficiência não entra na cota como estagiário. Nenhuma empresa quer. Né? Isso é um problema bem sério. Bom, consegui meu estágio, fui bem no estágio. Até consegui uma coisa lá que eles davam um prêmio que pouca gente tirava, né? Um prêmio quando aumentava a eficiência de alguma parte da fábrica, coisa assim, que dava uma RAF grande, ganhava uma porcentagem no mês. Eu até ganhei aquilo, né? Eu fiz lá umas adaptações de sistema, que era bem incomum. Mas quando eu fui tentar conseguir emprego, de novo eu não consegui. Em lugar nenhum.
Bom, gente, vocês estão falando comigo, vocês veem que eu tenho facilidade de comunicação, tinha notas altas, tinha boas referências de professores, mas quando eu entrava numa entrevista de emprego, eles não viam o Rafael, que é eloquente, que é inteligente, que viajou para o exterior, que sabe alemão, que sabe inglês, que sabe sei lá o quê. Eles viam um deficiente visual. E por causa disso eu nunca consegui emprego na iniciativa privada. Minha carteira de trabalho até hoje está em branco. Nesse período eu já era servidor da URGS, né? E eu entendi que, infelizmente, meu único caminho seria ir para concurso público. Fui nessa lógica que eu encontrei a auditoria fiscal do trabalho e me apaixonei completamente. Estudei, passei, fui para o Acre e voltei. Mas nessa lógica da engenharia, né, vamos voltar lá. Ah, aqui eu sou o gestor, vou contratar um engenheiro novo. Tem 5 candidatos. Todos eles bons. Um deles tem deficiência visual. Ah, eu nem sei como funciona a deficiência visual, não vou contratar ele. Prefiro contratar um deficiente lá para um cargo absolutamente raso para cumprir a minha cota. Porque a cota na empresa é quantidade, né? E não cargos ocupados. Ou seja, pode ser em qualquer cargo o deficiente cumpre a cota. Então, a verdade é que eu não consegui. Né? Nessa lógica da engenharia, do menor esforço, do procurar aquela pessoa que não vai ter nenhum custo. Aqui eu nem estou falando de custo financeiro, estou falando de custo de tempo para conversar com o Rafael e perguntar, cara, chegou até aqui, como é que funciona o teu trabalho? Como é que tu é engenheiro? Não queriam perder esse tempo. E olha que desumano a gente se torna, né? Pô, e a engenharia, ela serve para sociedade, para humanidade. E às vezes a gente entra nessa lógica das ferramentas e esquece, né? Qual que é o verdadeiro propósito da engenharia, que é servir à humanidade. Se um dia a gente conseguir servir a humanidade a ponto de todas as pessoas se tornarem inúteis, né, que é meio assustador, muito melhor. Bom, o capitalismo vai ter que acabar, talvez da forma que é, vai ter que acabar. Vai ter recurso para todo mundo, né, não tem trabalho para ninguém. Como é que essa lógica vai funcionar? Ela não vai. Né? Mas a gente não consegue imaginar isso, né? A gente consegue imaginar o fim da humanidade, mas não consegue imaginar o fim do capitalismo como ele é. Isso é um problema. Porque o nosso objetivo da engenharia é acabar com o capitalismo da forma que ele é, pelo menos no mercado de mão de obra, né? A gente não precisar trabalhar, que a gente vai viver das artes, que a gente vai viver do, sei lá, do desenvolvimento científico, só da medicina, para melhorar, né, a nossa qualidade de vida. Deixa que as máquinas façam o resto. Né? Esse é o nosso objetivo de longo prazo. Então, nunca consegui emprego na área de engenharia, lamentavelmente. O que é engraçado hoje em dia, né, que eu fiscalizo as empresas que não me contrataram, né? E isso é bem bacana, né? Eu não gostava de trabalhar com pessoas com deficiência, viu, gente? Porque eu achava que era muito clichê. Ah, ele tem deficiência, então ele vai trabalhar com texturas. Sei lá, no laboratório de design e solução de materiais. Ou, bom, ele é auditor fiscal do trabalho, ele vai trabalhar com inclusão de pessoas com deficiência. Eu achava ruim, eu acho que a verdadeira inclusão me permitiria que, bom, eu sou engenheiro e vou trabalhar lá na área de polímeros. Ah, tudo bem que ele tem deficiência visual, é só uma característica exótica dele, mas ele não trabalha com isso. Ele trabalha lá com redes de polímeros. Mas aos poucos eu fui fazendo as pazes com essa área e hoje eu sou apaixonado, né? Eu acho muito bacana quando vem a empresa dizer que não tem como contratar pessoas com deficiência na empresa dela, porque é uma empresa muito especializada, e se depara com um auditor que vai fiscalizar ela, que vai avaliar a documentação e que eventualmente vai multar ela com deficiência. Começam a gaguejar no começo, né? Chega a ser engraçado. Eu acho que a gente tem mais uma pergunta. Sim, eu tava esperando a pausa, porque eu não sabia se ele ia continuar falando ou se ele tava só tomando água. Mas a próxima pergunta é da Mariana. Sabemos que os centros acadêmicos e diretórios são espaços que deveriam representar todos os alunos, mas são ocupados por alunos brancos, cis, ou seja, privilegiados. Que atitudes nós, alunos e universidade, podemos ou devemos tomar para tornar o ambiente mais inclusivo?
Olha, acho que tu está falando em especial dos diretórios acadêmicos da engenharia, né? É porque tu vai em outros e eles já são bem mais diversos, né? E eu acho que a resposta para essa tua pergunta, ela tem a ver com essa reflexão, né? Porque os outros diretórios já são mais diversos do da engenharia, não. É o que acontece, né, na filosofia da engenharia, na política da engenharia, porque o exemplo que eu dei de eu como candidato soa muito natural para um engenheiro que escolhe a máquina mais eficiente. Bom, que eu quero uma máquina com as melhores propriedades e menor custo. É para isso que eu sou treinado. E quando tu vê que uma pessoa, tá, mas ele tem limitações, ele não vai conseguir fazer tudo, né? Qual é a lógica? É escolher outra ferramenta, procurar outro fornecedor. Então a gente é muito doutrinado nessa lógica, vamos dizer, entre todas as pessoas do mundo, da meritocracia, né? Na minha época, tinha um site que tu olhava quantos % dos alunos passaram em cálculo 1, cálculo 2, equações diferenciais e cálculo numérico, direto. Quantos % rodaram tantas vezes em cálculo 1, né? E em vez de entender que aquilo, de repente, pedagogicamente, a coisa não estava sendo muito bem aplicada, viravam bons, alunos são ruins, né? Precisam se esforçar mais, talvez precisem também, mas agora é uma faca de dois gumes, né? Onde é que está o problema? Então, só selecionar os mais adaptados, ele ainda está um pouco dentro da filosofia da cabeça da engenharia. E a gente precisa desconstruir isso. A gente realmente precisa desconstruir isso, porque a gente precisa de uma sociedade para todo mundo, né? Não uma sociedade só para máquinas extremamente eficazes. Então eu acho que daí já vem a pessoa que vai, quem é o perfil de aluno que vai para a engenharia? Qual é o perfil de professor que a gente tem na engenharia? Então isso tudo tem que ser relativizado e desconstruído aos poucos. Eu acho que essa demanda que tu traz, eu acho ela fundamental, e eu acho que a resposta para isso eu ainda não tenho. Certamente, a gente tem a circulação desses grupos, né, minorizados, né, vai gerar aquilo que eu falei, né, um ΔV igual a RI. Essa mudança no status quo, né, da fauna da engenharia vai criar uma corrente nesse sentido da transformação, da diversidade, da humanização, mas vai criar uma resistência contrária, né? Porque sempre foi do outro jeito. Eu gostaria muito de ver como é que está a engenharia hoje, né? Porque no meu tempo era só homem branco, né? De classe média, né? E do interior também, das melhores escolas do interior, né? Não tinha negros, não tinha negros. Não tinha mulheres, não tinha egressos de escolas públicas que não do colégio militar. Já está mudando. Mas será que essas pessoas estão sendo excluídas do processo? E daí a gente fica lá, volta para a síndrome do estudante saudável, que eu falei. Ah, realmente só tem homem branco na engenharia ainda. Mesmo com cotas, mesmo com a diversidade. Então, de repente, é um ambiente que só essas pessoas procuram. Ou será que as outras estão sendo eliminadas? Estão ficando desconfortáveis? Minha mãe, ela começou fazendo química, né? Ela não suportou. Ela dizia, era só homem na sala. Isso não é lá, na época dela, nos anos 70. Era só homem na sala e eu não conseguia lidar com aquilo. Eu larguei e fui para biologia, né? Ela não sabe dizer o que tinha naquela época, mas certamente as mulheres, ainda hoje, 40, 50 anos depois, ainda devem sentir isso, né? Então, eu acho que essa reflexão que tu traz, ela é fundamental, a gente precisa encontrar resposta para ela. Por que, né, ainda os diretórios acadêmicos são controlados, são circulados por homens brancos cis, né, em sua massiva maioria? Por que isso acontece principalmente na engenharia
e como transformar. Eu não tenho essa resposta. Eu acredito mesmo que a circulação dessa fauna diversa, aos poucos, vai fazendo as pessoas pensar. Porque antes, talvez exista uma resistência contrária hoje, mas antes nem se pensava, né? Então é um caminho. Bom, então vamos para a última pergunta, a gente já está estourando o nosso tempo. É uma pergunta minha. Eu estou falando de meritocracia, né? O que tu teria para dizer para pessoas que olham para o teu sucesso e usariam isso para validar um discurso de meritocracia? Olha, existem vários, vamos dizer assim, arquétipos da pessoa com deficiência. É o coitadinho e também o grande herói superador de obstáculos, né? Que é um grande desafio que eu tenho, né, no meu trabalho, né, fiscalizando as empresas, né, tentando fazer com que as pessoas com deficiência vão trabalhar. Porque quando uma empresa oferece uma vaga para uma pessoa com deficiência, muitas vezes a empresa e a própria pessoa que está lendo o anúncio pensa, não, né, pensando na pessoa que está lendo o anúncio, pessoa com deficiência. Eu vi lá no Caldeirão do Hulk, acho que nem existe mais Caldeirão do Hulk. Vi lá no programa, na TV, no Faustão, no Caldeirão do Hulk, no programa lá da Record, aquela pessoa com deficiência que não tem os 2 braços e pilota um avião. Pô, eu não tenho os 2 braços e eu preciso de auxílio para me limpar. Não é esse tipo de pessoa que eles estão contratando. Eles estão contratando aquele super-herói que supera os obstáculos, que supera as barreiras. É esse aí. Só que não, né? O mundo é das pessoas normais, das pessoas reais, não as pessoas que aparecem na TV. Então, o meu caso, né, realmente é um caso, vamos dizer assim, de sucesso, e ainda vindo numa lógica onde eu tive que enfrentar barreiras e superar elas, está completamente errado, né? E quantas pessoas com deficiência visual que se formaram em engenharia na URGS vocês têm o privilégio de convidar para uma palestra? Tentem encontrar uma dúzia, né, quando a Organização Mundial da Saúde diz que 15% da população tem alguma deficiência. Bom, 15% dos engenheiros formados pela Escola de Engenharia da URGS deveriam ter deficiência. E não é. Justamente o caso que eu sou um exemplo, né, que dá para focalizar em mim, me convidar para uma palestra, para para uma entrevista, para uma reportagem de jornal, mostra o quanto a gente não está lá, né? O quanto não tem as pessoas com deficiência. Eu vim de uma lógica, né, como eu já falei para vocês, homem, branco, classe média, estudei numa escola privada, e ainda assim, várias barreiras quase me derrubaram, né? Isso mostra que, bom, as barreiras estão derrubando todo mundo, né? Nessa lógica tem muita gente, e a deficiência é muito associada à pobreza, né? Um rapaz como eu pode ter chegado na escola e nem sabe que estava perdendo a visão, e bom, largou porque não passava nas provas, não entendia o que estava acontecendo na escola. Porque para se dar conta que ele enxergava menos também não é tão trivial. Evadiu. O outro, de qualquer classe que seja, bom, foi lá o médico e falou para a mãe, olha, teu filho nunca vai poder trabalhar. Tu vai sempre cuidar do teu filho. Bom, isso aí também foi excluído do processo, né? Então, assim, a meritocracia é uma piada de mau gosto, né, gente? Uma piada de muito mau gosto. Né? O Rafael conseguiu, então qualquer pessoa com deficiência consegue. Tu sabe que o novo conceito de pessoa com deficiência, ele considera que não existe mais essa coisa de deficiência visual. É um conceito muito médico, né? É o cara que enxerga menos do que 20/400 na escala de Snellen. Ou 20/60 em cada olho com melhor proteção óptica. Porque a nova definição de deficiência, ele olha muito mais para a funcionalidade. Um cara que é completamente cego, branco, homem de classe média alta, ele tem muito mais funcionalidade do que um pobre, preto, trans, que enxerga bem mais, que tem baixa visão. Né? Porque o acesso a recursos, a direitos, a oportunidades, que aquele cego privilegiado que tem um computador à sua disposição, um treinador para ensinar ele a usar, é muito maior. Esse aí pode ser um engenheiro. O outro não.
Então, quem que tem uma maior deficiência, né, seja de olhar de forma global? É aquele que enxerga mais, mas vem dessa outra realidade que eu falei. A meritocracia é uma piada de mau gosto, né? Eu não poderia concordar mais. Então, acho que vamos chegando ao final, vamos finalizar. Eu gostaria de agradecer demais a sua presença, Rafael. Assim, foi incrível esse momento. O pessoal elogiou bastante lá na plataforma. E eu não sei, as meninas querem fazer uma consideração final também? Também vou agradecer, então. Tu disse que foi a primeira vez que tu falou, né, para engenharia. Espero que aconteça várias outras vezes, seja tu, seja outras pessoas com deficiência, porque a gente precisa evoluir nessa pauta, né, que está demorando muito a se evoluir. Então, muito obrigada pela tua participação mesmo. Olha, eu já falei no começo, né, foi um privilégio voltar para a engenharia, né, e eu só esqueci de pegar o meu CREA, na verdade está até agora cancelado, né, porque eu estou trabalhando na Universidade do Trabalho, para mostrar para vocês que o professor estava errado, né, e que sim, eu posso ser engenheiro, né, fiz pós na área da engenharia, enfim, alguns cálculos de engenharia ainda faço no meu trabalho, né, quando são questões de saúde e segurança do trabalhador, e que é um privilégio voltar aqui. Eu sinto que eu virei o jogo, né, eu me sinto assim, bom, voltar aqui na engenharia e dizer, olha só, gente, é possível, foi uma merda, precisamos mudar isso para que não seja uma merda para os outros, né. Tem esse meu orgulho, né, de, pô, conseguir superar as barreiras, mas tem essa crítica, né, não é para ter barreira, né, para todo mundo, independentemente da sua compreensão física, intelectual, sensorial, mental, possa estudar engenharia, possa fazer o que quer e possa ser competente nessa área, e não um monte de gente impedindo em vários níveis que essa pessoa consiga se desenvolver. Então, assim, é um privilégio muito grande estar aqui conversando com vocês. Espero que me convidem novamente, vai ser um prazer enorme. Quem sabe, né, uma mesa de vários engenheiros formados com deficiência seria legal. E eu me coloco à disposição de um negócio bem interessante, viu, gente? Eu já fui conselheiro nacional dos direitos da pessoa com deficiência, eu trabalho nessa área e a gente tem bastante articulação com bastantes áreas. E me procurem, né, para a gente junto aos diretórios, né, eu consigo dar um respaldo técnico de legislação para vocês, ir lá para cima da Prograde e cobrar uma disciplina que a gente pode pensar até juntos, a ementa, né, que trate de tecnologias assistivas, que trate de desenho universal, que trate de diversidade, que eu acho que, agora não lembro, a impressão foi o Gustavo, não lembro agora quem foi essa pergunta, que eu achei fundamental, que não foi uma pergunta, foi mais uma sugestão. Então me coloco à disposição junto de vocês, a gente fazer um documento, e eu até como membro da fiscalização federal, né, ir lá e cobrar que isso seja aplicado na prática. Seria um prazer. Quem quiser me seguir lá no Instagram, né, no Vidas Além da Cota, vai ser um privilégio. Eu não sou um digital influencer, nem tenho vocação ou tempo para fazer. Né, meu Instagram pessoal também, às vezes estou lá fazendo drinks, às vezes fazendo massagem. Vocês vão ver que eu tenho várias outras habilidades alternativas, além da engenharia. Mas quem quiser seguir os meus textos, vai ser um privilégio que eu escrevo para as pessoas, né? A gente tem que encontrar várias frentes, né, para as pessoas acessarem o conhecimento e que menos injustiças sejam feitas no futuro. Gente, muito obrigado. Foi um prazer enorme. Também quero fazer um agradecimento bem rapidinho, né, porque a gente já está estourando o tempo. Em nome, acho que especialmente do pessoal da Materiais, né, que foi ter o curso, porque é um tipo de assunto que a gente não vê as pessoas dentro da universidade, a gente não vê os professores tocarem nesse assunto. E eu percebo como a engenharia, não só materiais, mas no geral, é muito elitista. E a gente precisa que isso mude, a gente precisa que isso não continue sendo assim nos próximos anos, para que pessoas como tu, pessoas diferentes como nós, que elas não passem por situações como as que tu passou, pessoas de diferentes raças, orientações sexuais, passem por situações
que não deveriam acontecer. Então, assim, o teu discurso foi muito importante, muito necessário. E eu realmente fico muito agradecida de ter tido a oportunidade de ter ouvido as suas palavras. Ah, que bom, fico feliz em contribuir. Então, declaro encerrada essa conversa e vou parar a transmissão.